crianças! Hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma história. Nós vamos cantar juntos. Vocês estão aí sempre, né? Todos os domingos nos acompanhando. Mas para mim é a primeira vez, eu estou muito feliz porque hoje nós vamos contar a história de Jonas. Hoje eu irei contar essa história para os menorzinhos. Depois o Tia Lau vai contar uma história para os maiores, tudo bem? Antes de começar então a nossa história, nós vamos cantar duas músicas com os pequenininhos. Verde cautelosamente vai o vaguinho apagar, e o vento que é o seu motor não o deixa parar. Minha vida é assim também, não vive no ar, mas vive a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Crianças, a nossa história hoje vai falar de um menininho chamado Jonas. E essa história está lá na Bíblia também, lá no livro de Jonas, o nome dessa criança. Lá diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas fugiu da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Olha só, crianças, então nós vimos que Deus mandou o Jonas ir para onde? Para Nínive. Mas o Jonas obedeceu? Jonas não obedeceu. Jonas fugiu para Tarsis. A gente não pode desobedecer a mamãe e papai, não pode desobedecer a Deus. E Jonas desobedeceu. Vamos lembrar então? Deus mandou Jonas ir para Nínive e ele não foi. Ele desobedeceu a Deus e foi para Tarsis. O que ele fez então? Ele falou: eu não vou obedecer a Deus, eu vou fugir da presença de Deus e vou para Tarsis. Então o que ele fez? Ele foi em um barco para ele entrar no navio e fugir da presença do Senhor. Então ele entrou no barquinho. Olha aqui o barquinho no mar. Ele entrou no barquinho e foi dormir no barquinho. Ó, ele estava todo tranquilo. Falou: agora ninguém vai me achar aqui. Eu vou para Tarsis, porque eu não quero ir para Nínive e obedecer a Deus. Então o Jonas foi e deitou e dormiu. E de repente começou a chover muito forte. Olha aqui, o sol foi embora e a chuva, uma nuvem muito escura apareceu e uma chuva chegou e começou uma tempestade no barco, uma tempestade muito forte, e o barquinho virava para um lado e para o outro e o Jonas continuava dormindo. Então as pessoas foram lá e estava o barquinho
estava navegando, mas estava quase caindo. Então as pessoas foram lá e acordaram Jonas. Falou: Jonas, acorde, acorde, está tendo uma tempestade, o nosso barco está quase caindo e você ainda continua aí dormindo. Jonas acordou assustado então com aquela tempestade, o barco mexia muito e ele se lembrou do quê? Do seu pecado. Nessa hora ele fechou os olhos e falou: Senhor, isso tudo está acontecendo porque eu pequei. Deus mandou eu ir para Nínive e eu fugi para Tarsis. Então Jonas falou assim: podem me lançar ao mar, porque eu estou em pecado. Quando vocês me lançarem ao mar, eu acho que tudo vai ficar bem, porque o pecado está em mim. Então os marinheiros do barco escutaram Jonas. Então jogaram Jonas no mar. E o Jonas foi afundando, 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 até que veio um grande peixe. E o peixe, não, engoliu o Jonas. Então quando o Jonas caiu no mar, os marinheiros do barquinho ficaram admirados. Falaram: nossa, o barquinho parou de se mexer e a nuvem escura foi embora. O sol voltou a brilhar e o barquinho continuou a navegar tranquilamente no mar. E o Jonas, onde ele estava? O Jonas então foi engolido por um grande peixe. E onde Jonas estava neste momento? Ó, dentro da barriga do peixe. E o Jonas ficou lá na barriga do peixe durante 3 dias. Neste período, Jonas arrependeu do seu pecado. Ele fez uma oração e falou: Senhor, me perdoa porque eu pequei contra ti e eu sei que eu estou errado. Então lá dentro da barriga do peixe, Jonas fez a sua oração. E Deus perdoou Jonas, porque Deus é bondoso. Ele perdoa a gente quando a gente desobedece o papai e a mamãe. E é quando a gente desobedece a mamãe, e a gente pede perdão para a mamãe, a gente pede perdão a Deus através da oração, Ele nos perdoa. Ele limpa o nosso coraçãozinho do pecado. Então, depois desses 3 dias, o que aconteceu? O peixe nadou, nadou, nadou e vomitou Jonas. Então, quando o peixe vomitou Jonas, lançou Jonas no mar, o que o Jonas fez? O Jonas decidiu agora obedecer a Deus. Deus mandou ele ir para a cidade de Nínive. Então, Jonas pegou o barquinho certo e foi para a cidade de Nínive falar para todas aquelas pessoas do amor de Deus. Então ele chegou naquela cidade e começou a falar para aquelas pessoas que Deus perdoa, que Deus é amor e que Deus quer que as pessoas se arrependam dos seus pecados e sejam obedientes. Então hoje o nosso compromisso, o nosso combinado, igual a gente faz lá na salinha, é de obedecer a Deus, obedecer a mamãe, obedecer ao papai, obedecer aos professores e obedecer principalmente a Deus. Agora nós vamos cantar uma música que chama Eu na Bíblia Creio. Vamos lá, todos juntos? Cristo deu a
na Bíblia creio, creio que de Deus ela é revelação. Olá, crianças! Hoje nós vamos aprender uma história do Novo Testamento. Nós já ouvimos algumas histórias, do Velho Testamento, a história do rei Josias, a história de Naamã com a professora Adriana. E hoje nós vamos aprender sobre um milagre de Jesus, um dos milagres de Jesus. E é uma história muito conhecida. E ela está nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós vamos ler hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Ela está nos versículos 30 até o versículo 44. Vocês sabem, crianças, que Jesus, ele andava por todas as partes, falando do amor de Deus, E as pessoas começaram a seguir Jesus. Alguns porque gostavam de ouvi-lo falando, e outros porque sabiam que Jesus podia curar, podia sarar, Então sempre onde Jesus ia tinha muitas pessoas seguindo Jesus. E Jesus também ensinava muito aos seus discípulos, ensinou-os também a falar do amor de Deus. E os discípulos também andavam por toda parte anunciando o reino de Deus. E um dia eles estavam cansados, então Jesus falou com os discípulos: vamos para um lugar deserto, onde nós podemos descansar, porque eles estavam cansados, porque eles tinham andado muito naquele dia. Então Jesus chamou os discípulos, eles entraram no barquinho e foram, pela margem até chegar lá no outro lado. Mas as pessoas viram Jesus entrando naquele barco com os discípulos e foram seguindo Jesus por terra. Foram acompanhando e andaram rápido. E eram muitas pessoas. Então, quando Jesus chegou lá na outra margem, quando Jesus chegou, ele olhou e tinha uma multidão esperando por Jesus lá do outro lado. Olha, mas Jesus estava cansado, Eu acho que Jesus ia descansar um pouco. Será que Jesus ia descansar? Quando ele viu aquela multidão toda que foi acompanhando até chegar lá onde ele ia parar? Vamos ver lá o que ele está falando em Marcos. Marcos capítulo 7, 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Olha, então Jesus não foi descansar. Jesus foi falar para aquelas pessoas, porque ele viu que elas estavam perdidas como ovelhas que não têm pastor. Como que é uma ovelhinha que não tem pastor? Ela fica perdida, Ela cai no buraco, ela fica sozinha, ela passa fome. Então Jesus se compadeceu daquelas pessoas, porque elas também estavam assim. Elas estavam precisando de ouvir a verdade. Então Jesus falou para elas do amor de Deus, falou sobre o reino de Deus. E as pessoas ouviam Jesus atentas, E eram muitas pessoas mesmo. Então, foi chegando a tardinha, Muito tempo elas ficaram ali ouvindo Jesus. Tinha mulheres, homens, crianças, muitas pessoas estavam ali. Parece que elas estavam sedentas, de ouvir as verdades do amor de Deus. Então, um dos discípulos chegou para Jesus e falou: Senhor, já é muito tarde, Vamos falar com as pessoas para elas irem embora para casa? Porque aí elas vão por aí afora e acham um alimento para elas comerem, Mas aí Jesus falou assim com o discípulo: não, vamos nós mesmos dar-lhes de comer. Aí o discípulo falou: Senhor, mas como nós vamos achar pão para tanta gente? Ia gastar muito dinheiro para comprar pão para essa multidão de gente. Nós não temos como fazer isso. Aí Jesus falou assim: o que nós temos aqui? Vamos ver lá na Bíblia o que Jesus falou? No versículo 37, Jesus falou assim: dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe:
iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? 200 denários era muito dinheiro, né? Eles não tinham condições e também nem tinham lugar para comprar esse tanto de pão. E Jesus lhe disse: quantos pães tens? Ide ver. Então os discípulos, né, saíram procurando, né, se alguém tinha trazido algum lanche. E tinha um menino que estava lá também ouvindo Jesus, né? A Bíblia não fala certinho a idade dele, mas era um menino, talvez um pré-adolescente, que estava ali também ouvindo as palavras de Jesus. E aquele menino tinha levado um lanche. Então, eles levaram até Jesus. Aquele menino não foi egoísta, né? Porque ele podia pensar: nossa, mas eu tô com fome agora, né? Até eu chegar na minha casa. E aí, esse pão também nem vai dar para todo mundo. Mas ele não pensou assim. Ele entregou o seu lanche. Ele foi bondoso. Ele foi generoso. Então, os discípulos levaram a Jesus aquela cestinha do lanche do menino. E lá tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente, não é? Vamos ver o que Jesus falou? Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Olha só como Jesus se preocupou com aquelas pessoas. Mandou que todo mundo ficasse naquela relva verde, sentassem de grupos, né? E eles ficaram esperando o que mais que Jesus ia mandar fazer. Então, o fizeram e ficaram de grupos, tomando Jesus os 5 pães, os 2 peixes. Pegou os 2 pães, os 2 peixes, os 5 pães, né? Olha só, os 5 pães, os 2 peixinhos do menino. Então Jesus pegou aqueles pães, olhou para o céu, agradeceu ao Senhor, abençoou aqueles pães e partiu e deu aos seus discípulos. E os seus discípulos distribuíam para as pessoas, e as pessoas iam pegando, e as pessoas iam comendo, e as pessoas foram pegando os pães, foram pegando os peixes, foram pegando o pãozinho e o peixe, e as pessoas foram se alimentando, e era uma grande multidão, e a Bíblia fala que eram muitas pessoas que tinha, e aquelas pessoas foram comendo, e os discípulos ficaram assim: mas não eram só 5 pães e 2 peixes? Como que temos tantos pães para alimentar tantas pessoas, tantos peixinhos, né? E as pessoas foram comendo e ficaram satisfeitas. E todos eles comeram. Por quê? O Senhor abençoou aqueles pães e aqueles peixes, e eles foram satisfeitos. E o Senhor Jesus se importava com aquela multidão. E aqueles pães foram sendo entregues para as multidões, e as pessoas ficaram maravilhadas, né? Quanto pão, quanto peixinho que Jesus entregou para as pessoas, né? E aí, crianças, todos eles comeram e se fartaram, porque o Senhor fez aquele grande milagre. Sabe, crianças, depois que eles comeram, todos se fartaram, Jesus mandou que se recolhesse o que tinha sobrado. E sobraram ainda 12 cestos de pães com peixes, né? E olha só, o grande amor do Senhor Jesus, né? Ali naquele lugar tinha 5.000 homens, fora as mamães, as mulheres, as crianças que estavam ali. Olha que grande multidão que Jesus alimentou com esses 5 pães e 2 peixinhos. E nós aprendemos uma coisa muito importante com essa história. Aprendemos que o Senhor Jesus é poderoso. Ele é Deus. Ele faz milagres. E também que o Senhor Jesus
é compassivo. Ele teve compaixão daquelas pessoas, né? Primeiramente porque elas estavam perdidas. E Jesus estava cansado, ia descansar. Não foi descansar, porque ele teve compaixão das pessoas, né? E porque elas estavam perdidas como ovelhas sem pastor. E depois também Jesus se compadeceu delas, dando alimento. Porque até elas que elas chegassem nas suas casas, né? Ia demorar muito. Jesus também teve compaixão delas. Como Jesus cuida de nós, né? Como o Senhor é bondoso para conosco, né? E nós aprendemos isso então. E nós precisamos de confiar no Senhor, acreditar nele, buscá-lo sempre que nós precisarmos, porque Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Não só esse milagre da multiplicação dos pães, mas em todas as coisas nós podemos buscar o Senhor e ter confiança de que o Senhor Jesus está nos ouvindo, porque Ele é o Deus verdadeiro, Ele tem poder e Ele também tem compaixão de todos aqueles que o buscam, né? Então, crianças, vamos só continuar aqui a ler a nossa história na Bíblia, né? Que nós já aprendemos. E repartindo-se em grupos de 100 em 100 e 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Ora, os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Tá vendo, crianças, como o nosso Deus é poderoso, é compassivo e é misericordioso? Vamos orar, vamos agradecer a Deus porque Ele nos ensinou nesta história sobre o seu amor, o seu poder, não é? Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos fala através da sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus amoroso, que tem todo o poder e também se compadece de nós, seus filhos. Muito obrigado porque o seu amor é tão grande que enviou Jesus para nos salvar. E nós te agradecemos por isso e te pedimos que o Senhor nos ensine cada dia a andar de acordo com o que nós aprendemos na sua palavra para agradar ao Senhor a cada dia. Nós te pedimos e agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos cantar aquela música que nós começamos a aprender outro dia, né? Mesmo sendo uma criança, né? Nós queremos vocês, nós também queremos servir ao Senhor em tudo que fizermos, com o nosso agir, com o nosso falar, com os nossos olhos para ler e ouvir também com nossos ouvidos a palavra do Senhor e guardá-la no nosso coração, porque assim cada dia nós vamos aprendendo a não pecar mais contra o Senhor. As minhas mãos são pequeninas, eis teu Jesus a trabalhar. E os meus pés tão pequeninos, querem no teu caminho andar. Eis-me aqui, ó Jesus, mesmo sendo uma criança junto a ti, ó Jesus, para andar na luz. Os meus ouvidos bem atentos querem Jesus te escutar, e os meus olhos bem abertos querem a Bíblia estudar. Eis-me aqui, ó Jesus, mesmo sendo uma criança junto a ti, ó Jesus, para andar
junto a ti, ó Jesus.